do soberano era a lei. Logo, se houvesse algo que gerasse um prejuízo ao particular, pouco importava. Por quê? Porque o Estado era o rei e o rei estava acima da lei. O Estado era a presença de Deus na terra. Duas frases pautam esse período. Primeiro, o rei não erra. Segunda, aquilo que agrada ao príncipe tem força de lei. Isso aqui prevaleceu por muito tempo e acabou perdendo espaço a partir das revoluções, principalmente da Revolução Francesa. Então, em 1800, nós vamos ter uma primeira lei que vem fragilizar esse absolutismo ou essa irresponsabilidade estatal. E esta primeira lei ela vai disciplinar o quê? Os danos advindos de obras públicas. Todavia, nós vamos ter como marco da responsabilidade civil um caso que nós já discutimos no semestre passado, o caso da Agnes Blanco, cuja decisão foi proferida pelo Tribunal de Conflitos na França em 8 de fevereiro de 1873. Então, 1873 é um marco. Por quê? Lembra daquele caso da menina que estava brincando na rua e que foi atropelada por um vagonete da administração pública, por um vagão de trem da administração pública. E a administração dizia basicamente que não tinha qualquer responsabilidade, porque afinal ela estava brincando na rua. A culpa foi exclusiva da vítima. E prevaleceu a tese de que a administração pública deveria ter tomado os cuidados para que uma criança não viesse a ser atropelada. Então, a partir do momento que ela foi negligente, ela assumiu o risco. Tendo assumido o risco, ela deveria ressarcir. Então, aqui nós vamos ter a superação da irresponsabilidade estatal. Nós vamos ter também a responsabilidade estatal migrando para uma nova modalidade nos Estados Unidos e na Inglaterra em 1946, 1947, já ampliando o dever de reparação por parte da administração pública. Partindo isso da irresponsabilidade para a responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva diz o quê? Sim, o Estado tem o dever de reparar. Agora, ele tem o dever de reparar única e exclusivamente quando ele cometer um ato lícito ou ilícito que gere prejuízo aos particulares, mas pautado em culpa, negligência, imprudência ou imperícia, ou dolo do administrador, dolo da administração, dolo do agente. Eu quis o resultado. Então, a pauta da responsabilidade subjetiva é o quê? A existência de um dano praticado pela administração ao particular, calcado na culpa ou no dolo. Pessoal, para chegarmos a isso, teve que se fazer uma esquizofrenia, teve que se fazer uma dicotomia, teve que se diferenciar o soberano, o monarca, do Estado. Tiveram que criar a teoria do fisco. O soberano continua ali, bonitinho, apartado, não passível de erro, ou seja, o rei não erra. Todavia, o Estado, o fisco, a estrutura patrimonial do Estado, essa sim poderia ser responsável por reparar danos causados por agentes públicos a particulares. Então, pessoal, teoria do fisco importantíssima. Separa a figura do soberano da figura do Estado. O Estado é uma coisa, o soberano é outra. O soberano não erra, o Estado erra. E se o Estado erra, o Estado deve reparar. Baseada na lógica do direito civil, alicerçada na noção de culpa. Responsabilidade subjetiva deve se provar 4 requisitos simultaneamente. Primeiro requisito, que eu tenho um ato praticado pela administração pública. Segundo requisito, que na prática desse ato da administração houve um dano a um particular. Então, ato da administração que gerou um dano, ou seja, um nexo de causa, ato, dano, um elo de ligação. Do ato praticado pela administração decorreu o prejuízo ao particular. Há um nexo causal entre ato e dano. Então, aqui nós já temos
dois requisitos: ato da administração, dano, o elo de ligação, o nexo causal. Isso fica simples de se fazer. Todavia, na responsabilidade subjetiva, nós temos ainda um quarto elemento: a culpa ou o dolo. Ato, dano, nexo de causa e culpa ou dolo. Reitero, então, até para não ficar confuso, pessoal, na responsabilidade subjetiva da administração pública, nós temos 4 elementos a serem provados: ato, dano, nexo causal e culpa ou dolo da administração pública. Qual que é o mais complexo? A culpa ou dolo. Tu demonstrar que um determinado ato praticado pela administração causou um prejuízo ao particular é relativamente simples. Agora, você comprovar que o ato praticado pela administração gerou um dano ao particular, ou seja, nós temos o ato, o nexo causal, o dano. Agora, a culpa ou dolo, esse é o mais complexo. E essa teoria tem como crítica justamente isso, que a hipossuficiência do administrado frente ao Estado acaba tornando inócua. É muito complexo ao administrado provar que houve culpa, que houve negligência, imprudência ou imperícia da administração. O particular, ele é frágil, ele é fraco, ele economicamente é muito menor do que o Estado. O Estado, ele tem todo um aparato burocrático que pode simplesmente impedir a pessoa de ter acesso às informações. Chamo a atenção de vocês para a questão que nós temos ainda no Brasil, já tivemos, mas a questão da ditadura e dos crimes cometidos durante a ditadura. Quanta gente tentando acesso a informações que eram classificadas como sigilosas, simplesmente não eram abertas ao público. Então, quer dizer, tu consegue provar que fulano de tal foi levado pela polícia, pelo DOPS, pela autoridade, e que nunca mais apareceu. Então, tu tem o ato, tu tem o desaparecimento do sujeito, que desapareceu sendo carregado pela autoridade administrativa, pela polícia da época, mas você não consegue comprovar que o desaparecimento de fato se deu por culpa ou dolo da administração. Eles alegam que simplesmente ele saiu no dia tal do quartel. Pronto, acabou. E aí? Então, a culpa ou dolo era o elemento mais complexo de ser provado e, portanto, enfraquecia a possibilidade do particular ir atrás da administração e exigir a reparação. Imagina o seguinte: a administração pública entrega um veículo para um condutor não habilitado que causa um acidente e se evade do local. O particular vai atrás da administração e somente consegue comprovar o quê? Que um veículo da administração pública bateu no seu veículo. Então, tu tem o ato, o dano, prejuízo decorrente de um nexo de causa, mas tu não consegue comprovar que a administração foi negligente ao entregar o veículo ao condutor não habilitado. Então, a culpa acaba sendo de difícil comprovação. Você não consegue muitas vezes sequer comprovar quem estava dirigindo o veículo na ocasião. Então, esse era o principal problema da responsabilidade subjetiva, que demandou a ampliação para a responsabilidade objetiva, uma teoria mais moderna, contemporânea. Significa que a responsabilidade subjetiva não é aplicada no Brasil? Não. A regra é o quê? A aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. Todavia, excepcionalmente, a responsabilidade subjetiva ainda é aplicada no direito brasileiro, em especial quanto aos danos por omissão e na ação regressiva. Pessoal, eu vou encerrar esse primeiro conteúdo aqui e vou deixar um espaço exclusivamente para a responsabilidade objetiva. Muito obrigado por enquanto.